Mas... Muito boa noite, amigos. Muito boa noite, amigos. Começando mais um Clube Leitura e Graça nessa terça-feira à noite. Nos reunimos aqui, nos encontramos novamente e hoje é uma grande oportunidade. É uma oportunidade para mim, é uma oportunidade para você, de nós nos reunirmos aqui e lermos esse livro aqui que está maravilhoso. Celebração da Disciplina, do Richard Foster, é um livro espetacular. Tem nos ensinado a cada dia a respeito da nossa vida espiritual, como crescer espiritualmente. E isso não se resume à nossa vida espiritual. Muitas vezes nós temos a compreensão de que a nossa vida espiritual ela está restrita a uma vida privada, a uma compreensão íntima da nossa fé. Mas, na verdade, no cristianismo, a nossa fé ela abrange todas as áreas da nossa vida. A nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida íntima também, e muito mais, nossa vida profissional, nossa vida estudantil, e tudo que diz respeito às nossas possessões, ao nosso posicionamento, como nós estávamos conversando aqui antes de começarmos a reunião. Então, a nossa vida cristã, o cristianismo, a palavra de Deus, ela abrange todas as áreas da nossa vida. E por isso é muito importante o nosso crescimento espiritual, pois ele tem repercussão muito grande. A repercussão dele é fortíssima em todas as áreas da nossa vida. Quando a palavra de Deus passa a fazer parte da nossa vida como um todo, ela nos transforma e nos faz a semelhança de Deus, nos faz sermos pequenos cristos, de fato, cristãos. E por isso, mais uma vez, nos reunimos aqui nessa noite para conversarmos sobre o livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, o caminho do crescimento espiritual. Hoje falaremos sobre o capítulo 7, a disciplina da solitude. E aí vai ser bastante interessante. Antes de começar, quero lembrá-los que quem não adquiriu, adquira o nosso livro. Esse livro aqui está disponível, vai ficar aqui no link da descrição, está lá no nosso Instagram, e eu já vou disponibilizar, inclusive, bem lembrado agora, eu vou já deixar disponível o próximo livro, que já está terminado já, é 1984, está aqui na minha prateleira, o 1984, o livro do George Orwell, também estará disponível, se você já quiser adquirir junto, é uma possibilidade. Outra coisa, último recado, quando você adquire esse livro, aqui no link de associados da Amazon, usando o nosso link, tem que usar o nosso link, você contribui para esse projeto, para que nós tenhamos, então, espaço na nuvem, possamos pagar alguns recursos para fazermos edição de vídeo, e poucas coisas assim que são custos, mas são custos que são mensais. Então, toda vez que você adquire o livro, você nos ajuda a financiar também aqui o projeto. Pessoal, antes de mais nada, vamos começar aqui fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que esteja aqui conosco nessa próxima uma hora e meia aqui no máximo, para que Deus fale aos nossos corações e, de fato, falando aos nossos corações, nos amolde, nos ensine, nos transforme e nos faça cada dia a sua imagem e semelhança. Amém? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de nos reunirmos aqui, Senhor. E todas as vezes que nos reunimos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E, Pai, hoje é mais uma oportunidade que o Senhor tem de falar ao nosso coração. Senhor, todas as vezes que nós nos achegamos a Ti, que nós aprendemos contigo, o nosso espírito é transformado, a nossa mente é renovada. E, Pai, nós nos aproximamos, de fato, de Cristo. Nós passamos a ser a imagem e semelhança do Senhor. E, Pai, a cada dia, crescendo em graça, o Senhor vem nos transformando e vem nos fazendo viver o Teu propósito aqui na Terra. Senhor, nos ensine hoje sobre a disciplina da solitude. E, Pai, tudo mais que o Senhor tiver a falar aos nossos corações, de forma geral e de forma também individual, a cada coração. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós temos feito aqui uma dinâmica um pouco diferente das reuniões dos meses passados, que é a leitura aqui durante o grupo. Então, nós temos lido aqui o livro, e aí, durante essa leitura, nós aproveitamos e fazemos algumas pausas, fazemos alguns comentários. Então, quero que vocês fiquem super à vontade de pedir a palavra durante a nossa leitura, que a gente finaliza a frase e passa a bola para vocês. Beleza? Vou começar aqui a apresentar para que todos possam nos acompanhar. Imagino que já esteja aí na tela de vocês. Disciplina da solitude. Só me deem um feedback. Se está tudo certinho, a gente pode... Sim. Maravilha. Então vamos lá. Capítulo 7, a disciplina da solitude. No livro, fica na página, quem quiser acompanhar pelo livro, página... Cadê? Eu estou abrindo aqui o meu livro. Acho que fica um pouquinho melhor. A disciplina da solitude fica na página 143, tá bom? Então vamos lá.
Pelo PDF, eu não lembro agora a página, 143 também. Vamos lá, então. A disciplina da solitude. Ele cita a frase de Teresa de Ávila: acomode-se na solitude e você defrontará com ele, Deus, dentro de si mesmo. Jesus convida-nos a sair da solidão e a entrar na solitude. O medo do abandono paralisa o ser humano. Uma criança recém-chegada a um bairro soluça para a mãe: ninguém quer brincar comigo. O calouro na faculdade sente saudades dos dias de colégio, quando era o centro das atenções. E aí ele pensa: agora não sou ninguém. O empresário senta-se abatido em seu escritório, poderoso, mas solitário. A senhora idosa espera no asilo a hora de ir para casa. Entre aspas. O medo de ficar sozinho impele-nos na direção do barulho e das aglomerações. Mantemos um fluxo constante de palavras, mesmo que fúteis. Compramos rádios de amarrar no pulso ou de prender ao ouvido, de forma que, se não houver ninguém por perto, pelo menos não ficamos condenados ao silêncio. T.S. Eliot analisa muito bem nossa cultura quando escreve: onde o mundo achado será, onde o mundo achado será, onde a palavra ressoará. Não aqui. Não há silêncio suficiente. Contudo, a solidão e a algazarra não são as únicas alternativas que temos. Podemos cultivar a solitude e o silêncio interiores, que nos libertam da solidão e do temor. A solidão é o vazio do lado de dentro. A solitude é o interior preenchido. Uma pequena pausa. Quantas vezes nós já não sentimos, não sei vocês, mas vocês já não se sentiram sozinhos? Isso é muito comum. A gente estava até comentando aqui que durante a graduação, muitas vezes quando nós não temos algumas pessoas que compartilham dos mesmos valores que a gente, né, durante a faculdade, às vezes até pós-graduação, muitas vezes nós tendemos a nos sentirmos sozinhos, mas isso não ocorre só na faculdade. Também ocorre na escola, ocorre em vários ambientes da nossa vida, e às vezes em várias fases da nossa vida. Mas é interessante como nesse capítulo nós vamos trabalhar a importância de nós termos o nosso interior preenchido, para que a solidão não mais nos apavore, para que a solidão, na verdade, não mais nos atemorize, porque não estaremos mais sós, teremos a solitude. E vamos entender aqui nesse capítulo quais são as diferenças. Voltando aqui à leitura. Mais que um lugar, a solitude é uma condição mental, um estado do coração. Existe uma solitude do coração que pode ser mantida em todos os momentos. As aglomerações, ou a ausência delas, pouco influenciam essa condição interna. É bem possível ser um eremita no deserto sem jamais experimentar a solitude. Se, porém, possuímos a solitude interna, não recearemos ficar sozinhos, pois temos consciência de que não estaremos sós, nem temeremos a convivência com outras pessoas, pois elas não nos podem controlar. Em meio ao ruído e à confusão, permanecemos sossegados nos limites de um profundo silêncio interior. Quer sozinhos, quer no meio da multidão, estaremos sempre carregando um santuário móvel, alojado no coração. O aspecto interno da solitude tem sua expressão no lado externo. Existe a liberdade de ficar sozinho, não para se afastar das pessoas, mas para ouvir melhor o sussurro divino. Jesus viveu em solitude de coração. Ele também experimentou, com frequência, a solitude externa. Inaugurou o seu ministério passando 40 dias no deserto, sozinho. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Antes de escolher os discípulos, passou uma noite inteira sozinho nos montes do deserto. Isso está lá em Lucas 6. Quando recebeu a notícia de que João Batista estava morto, abre aspas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Depois do milagre da multiplicação dos pães, alimentou 5.000 homens. Subiu sozinho ao monte. Depois desse milagre da multiplicação dos pães, quando ele alimentou 5.000 homens,
ele subiu sozinho lá nos montes. Perdão, subiu aqui um carrapatozinho da minha cadelinha. Isso acontece. Vou limpar esse lugar. Voltando aqui. Depois de uma longa noite de trabalho, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Isso está lá em Marcos 1, 35. Vou passar a palavra para vocês aqui. Quem quer falar? Fala, Maria. Uma questão que me chama muita atenção é quando fala da solitude de coração. Eu até marquei no livro, eu só não estou com o livro agora, mas quando eu vi qual era o capítulo, eu fiquei muito feliz. Que é uma expressão que eu gosto bastante, e a primeira vez que eu vi a palavra solitude foi justamente falando sobre a questão amorosa, porque existem muitas pessoas que, pelo fato de estarem solteiras, elas se sentem só ou que estão no contexto de solidão. Gente, me desculpe quem gosta da música, quem deu uma música até bonitinha, mas quem me conhece sabe que eu faço duas críticas àquela música Soube Quem Me Amava, de Aline Barros. Gente, aquela música está em 90% dos casamentos de crente. E o que me incomoda é que tem uma parte da música que fala assim, e foi quando sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou, e isso soube quem me amava. E isso me dá uma gastura. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas tendem a associar estar solteiro com solidão e não entende que é um tempo de solitude. Eu também já ouvi várias pessoas compreendendo de forma errada essa questão de quando Jesus sabe do que aconteceu com João, que ele se retirou sozinho para orar. Aí tem gente que fala, Jesus estava com sintomas de depressão, Jesus estava se afastando dos outros. Não, a gente precisa de um tempo só para a gente poder colocar as coisas em ordem. A gente precisa de um tempo sozinho para a gente conversar com Deus, eu e Deus, sobre as nossas emoções, colocar as coisas de lugar, calar um pouquinho as vozes de que todo mundo tem uma opinião, que todo mundo tem algo para falar, e descobrir o que é que eu estou sentindo e o que é que Deus tem para mim nesse momento. O que é que Deus tem para falar sobre o que eu estou sentindo? E isso a gente só consegue cessando as outras vozes e estando disponíveis para ouvir a voz de Deus. Estava vendo a letra da canção que você comentou e realmente tem esse aspecto, né? Porque a gente se sente na nossa vida emocional, a gente muitas vezes se sente solitário nesse aspecto, né? Mas na verdade os momentos em que a gente está só fisicamente, eles são importantes para que nós moldemos também a nossa personalidade e nos aproximemos de Deus. Deixa eu passar a palavra aí para a Raíza. Esse capítulo, né, que fala sobre a questão do silêncio e solitude, para mim, do livro, é um dos que mais me confrontam. Tanto ele quanto o jejum e uma parte da oração. São as disciplinas que eu mais tenho a necessidade e a dificuldade de falar, né, de realizar. E uma das coisas que ele fala, é até um pouco mais para baixo, mas que me chama a atenção, é porque Tiago fala para a gente ser tardio para falar e pronto para ouvir. E eu sou uma pessoa que adora falar, né? Assim como Maria. Nossa, se parar numa conversa, eu saio de lá à tarde, adoro. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade, é uma conversa, me ganha. Então, você ficar ali, batendo papo, proseando sobre assunto interessante, e prosa vai. E aí é briga para quem quer falar. E essa é uma das minhas dificuldades, porque quando eu li Tiago, eu comecei a perceber que eu era pronta para falar e tardia para ouvir. Né? E principalmente quando a gente trabalha, está numa questão de liderança, principalmente de jovens, você precisa muito ouvir, sabe? Você precisa estar muito apto para ouvir. Porque, às vezes, você vai falar coisas que você não deu nem a oportunidade da pessoa falar, de você conhecer, de entender aquilo que a pessoa está dizendo. Então, esse capítulo aqui é um capítulo que me confronta muito e que me ensina
tanto na questão de ouvir o meu próximo, mas até isso reflete também no nosso relacionamento com Deus, né? Porque eu sou uma pessoa que eu quero pegar a Bíblia, não tenho dificuldade com o estudo, né? De pegar a Bíblia e querer ler, entender, e falar assim, Deus fala comigo e tal. Mas a gente nem quer parar para ouvir, não exercita o silêncio. E esse capítulo me confrontou bastante. E tem um aspecto que eu acho que ele vai trabalhar também durante o capítulo, que a gente fala. Uma vez eu ouvi um pastor ensinando, e usando alguns exemplos até bíblicos, que geralmente quando a gente ora, a gente começa a nossa oração, a gente começa desabafando. Parece uma oração do desabafo. E a gente ora, fala. Quando a gente já não tem mais o que falar, aí dizem alguns que a gente de fato está começando a orar. Porque aí quando a gente para ouvir Deus, a gente para abrir o coração para aquilo que Deus tem a falar com a gente, é quando a gente vai abrir a Bíblia, e aí Deus vai falar conosco, a gente para de fato ouvir Deus, ter aquele momento silencioso em que o Senhor vai falar no nosso coração. Que já não somos mais nós falando na oração, aquele momento de desabafo, mas é um momento de ouvir também durante a oração aquilo que Deus vai trabalhando no nosso interior. Isso é muito profundo. Fala, Samara. O senhor estava falando aí eu lembrei de algo, né, que eu faço, porque senão a gente tem que parar um pouquinho para ficar em silêncio, né? A gente vai orar como estava falando aí, né? A gente ora, começa a falar, despejar tudo, sabe? Para depois a gente estar buscando a presença de Deus. Tem momento que a gente tem que parar um pouco, né, no quarto, ficar em silêncio, botar um fundo musical, e aí relaxar, buscar. Deus, fala comigo. Eu quero te ouvir verdadeiramente. Eu não quero só falar, eu quero te ouvir. Pegar a Bíblia, o versículo para falar ali, ler em cima disso e conversar com Deus em cima da palavra, mas ter aquele momento sabe, de estar ligado, né? O que está ligado na terra está ligado no céu, está ligado no céu, está ligado na terra, então está ligado com Jesus, né? Para ouvir o que ele tem a falar. E muitas das vezes a gente fala, e acabamos levantando, faz uma oração e levanta e acabou. Não, tem que ter um momento para a gente ouvir. E deserto, muitas vezes é necessário, não gostamos, mas o deserto é para nos aproximar mais de Deus. Se acaso não acontecer o deserto, muita gente vai se achar, muita gente vai achar que como está tudo bem, então não precisa orar. Só agradecer a Deus está bom. E não é isso que Deus quer. E às vezes ficar sozinho, ficar naquele momento que a gente está passando por luta que não aparece ninguém, é permissão de Deus para que a gente venha se aproximar mais de Deus, ouvir o que Ele tem a nos falar, né? Abrir mais o coração, se quebrantar. Então é isso aí que eu queria falar. Beleza. Larissa? Boa noite, pessoal. Então, o que me chamou bastante atenção foi sobre o aspecto interno da solitude, né? Tem essa questão do aspecto externo, de a gente estar sozinho, em silêncio, mas mesmo durante o dia, no meio das tarefas, eu acho que é possível você cultivar esse estado de solitude constante no coração. Lembrando que a solitude ela é diferente da solidão. Então, eu acho que a principal diferença entre a solitude e a solidão é que a solidão você está sozinho, mas a solitude você fecha, como a Maria falou, né, os seus ouvidos para as outras vozes e se encontra disposto para ouvir, né, aquilo que Deus tem para falar e organizar as nossas próprias emoções e pensamentos de acordo com aquilo. E, na verdade, o exercício dessa disciplina foi que me ajudou bastante numa época em que eu estava muito ansiosa. Então, meu pensamento trabalhava direto, rapidamente, eu pensava em 1000 coisas em um segundo, e foi cultivando a solitude, dele comecei com a leitura bíblica, a meditação, e depois cultivando a solitude, né, deixando que o Espírito Santo ministrasse o meu coração ao longo de todo o dia, aquilo que eu tinha lido na palavra, aquilo que eu tinha escutado em algum lugar, me mantendo em silêncio, né, evitando barulhos excessivos. Isso me ajudou muito a lidar com a questão da ansiedade. Então, acho que essa é uma disciplina que a gente deve cultivar constantemente. Eu acho que também até por uma questão de saúde mental mesmo, ajuda você a organizar os pensamentos, as emoções, né, e é algo realmente precioso.
O fato é, quando nós nos unimos ao Senhor, a palavra fala: una-te a Deus, pois, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Isso, se eu não me engano, está lá em Jó. Depois você confere para mim, alguém tiver aí mais rápido a mão, se eu não me engano, é isso. E de fato, a nossa alma ela fica melhor quando nós nos unimos a Deus. Isso traz paz ao nosso coração, porque tudo fica em equilíbrio. Isso vai ser muito importante. Esse capítulo vai tratar desse tema e ele vai focar e olha a figura de quem o capítulo está trazendo, figura de Cristo, o próprio exemplo do Senhor. Acho que é Jó mesmo, Jó 22, 21. Depois você confere lá. O exemplo do Senhor Jesus, como ele viveu esses momentos em que ele estava talvez fisicamente só, mas jamais só por dentro. O coração dele estava repleto do Senhor. Vamos aprender com ele. Continuando aqui a leitura. Eu parei... Deixa eu ver. Depois do milagre da multiplicação dos pães, que alimentou 5.000 homens, subiu sozinho a um monte. Mateus 14. Depois de uma longa noite de trabalho, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Marcos 1. Quando os 12 voltaram da missão de pregar e curar, Jesus convidou-os: venham comigo para um lugar deserto. Marcos 6. Depois de curar um leproso, Jesus retirou-se para um lugar solitário e orou. Isso está lá em Lucas 5. Na companhia de 3 discípulos, buscou o silêncio de uma montanha deserta, como estágio para a transfiguração. Isso está lá em Mateus 17. Enquanto se preparava para seu feito mais sublime e sagrado, procurou a solitude do jardim do Getsemane, em Mateus 26. Eu poderia prosseguir, mas talvez esses exemplos sejam o bastante para demonstrar que na vida de Jesus, procurar lugares desertos era uma prática frequente. Por isso, também deve ser para nós. Dietrich Bonhoeffer, no livro Vida em Comunhão, dá a um dos capítulos o título O Dia Acompanhado. E ao capítulo seguinte, o título O Dia Desacompanhado. Ambos são essenciais para o sucesso espiritual. Ele escreve: aquele que não consegue ficar sozinho, que tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está na comunidade, que tome cuidado ao ficar sozinho. Cada situação apresenta ciladas e riscos profundos. Aquele que deseja comunhão sem solitude, mergulha num vazio de palavras e sentimentos. Aquele que procura a solitude sem a comunhão, perece no abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero. Portanto, precisamos buscar diligentemente a quietude recriadora da solitude, se quisermos que nossa presença na comunidade seja significativa. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Talvez esse jogo de palavras que ele faz, para alguns não fique claro a primeira leitura. Veja só o que ele está dizendo. Precisamos buscar diligentemente, ou seja, de uma forma cuidadosa, de uma forma atenta, a quietude, aquele momento quieto. Quietude o quê? Recriadora. Então é um momento que você está quieto, um momento que está silencioso, mas é um momento em que você recria o que? A solitude, que é esse estado de espírito em que o nosso interior está preenchido. Se quisermos que a nossa presença na comunidade seja significativa. O que ele está dizendo aqui na minha interpretação? Me digam se vocês tiverem alguma interpretação diferente. No momento que a gente busca, nesses nossos momentos mais a sós, principalmente nos nossos momentos de comunhão, em que nós buscamos esse momento em que o nosso interior está sendo preenchido, isso vai impactar na nossa presença na comunidade. Os nossos relacionamentos em sociedade, eles serão alterados e serão inclusive melhorados a partir dos nossos momentos a sós, dos momentos em que nós estaremos apenas nós conosco mesmo, apenas o Paulo com o Paulo. Nesses momentos a sós, em que eu estarei ali, Paulo com Paulo, e é sempre com o Senhor, em que eu preencher o meu interior, isso vai mudar a minha presença. Isso vai mudar a minha presença. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente e aquilo ali contagia? A pessoa chega com o espírito alegre, aquilo ali contagia o ambiente. Aquela pessoa que chega e não tem como você não notá-la, não é pela questão da beleza, não é pela questão da roupa,
é pela questão do espírito. A pessoa chega com um espírito diferente e ela marca a presença onde quer que ela chegue. Se nós queremos ter essa forma de impactar a sociedade, porque nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, afinal, nós precisamos impactar a sociedade onde nós vivemos. Se nós quisermos ter isso, essa característica de marcar a presença porque o Senhor está em nós, porque o nosso interior está preenchido, ou seja, nós vivemos essa solitude, nós de fato precisamos ter esses momentos a sós com Deus e preenchermos o nosso interior. É isso que eu tiro dessa frase. Precisamos buscar, se alguém pensar qualquer coisa diferente aqui, pode me interromper, beleza? Precisamos buscar a comunhão com as pessoas e prestar contas a elas, se quisermos segurança quando estivermos sozinhos. Precisamos cultivar ambas as coisas, se quisermos viver em obediência. Solitude e silêncio. Sem o silêncio... Opa, deixa eu fazer a pausa aí. Fala, Dona Maria. E a baiana? Uma coisa que eu anotei que me chamou muita atenção foi a questão do equilíbrio. Aí eu botei aqui a questão do equilíbrio, porque no último parágrafo ele fala a questão de cada situação apresenta ciladas e riscos profundos. Eu deixei bem marcadinho aqui, que a gente não ser nem 8 nem 80, porque às vezes a pessoa está assim iludida, que está caminhando para a solitude, está indo para a solidão e se afastando das pessoas quando Deus fez o ser humano para viver em comunidade. Em contrapartida, tem pessoas que só se sentem bem quando elas estão em comunidade, não tem paz de estar a sós consigo, né? Eu digo quando está Maria e Vitória, né? Quem tem nome duplo tem essas vantagens. Aí eu brinco, não, pô, vai só Maria e Vitória. Então, acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio de nem ser 8 nem 80. Nem só querer o convívio em comunidade, nem só querer o convívio só. Mas buscar o meio termo, porque um contribui com o outro. O relacionamento de Maria com Vitória vai contribuir com o meu relacionamento com as outras pessoas. E o meu relacionamento com outras pessoas também vai interferir no meu relacionamento pessoal, meu relacionamento comigo mesmo. Então, isso me chamou bastante atenção, para a gente não cair nessa cilada de acabar tendendo demasiadamente para um lado ou demasiadamente para o outro. Mas viver sempre... Acho que a Maria cortou o áudio dela aqui. Mas deu para entender, pegar a ideia. De fato, a gente tem que tomar cuidado com esses extremos, né? Nem só acompanhado. Precisamos ter os nossos momentos também pessoais com Deus. A solitude, então, e o silêncio. Solitude e silêncio. Sem o silêncio, não há solitude. O silêncio, só às vezes, implica a ausência de fala, mas sempre implica o ato de ouvir. Abster-se de falar sem ouvir Deus com o coração não é silêncio. Abster-se de falar sem ouvir Deus com o coração não é silêncio. Um dia cheio de ruídos e de vozes pode ser um dia de silêncio. Se os ruídos se tornarem para nós o eco da presença de Deus. E se as vozes forem para nós mensagens e apelos vindos de Deus. Quando falamos apenas de nós mesmos e estamos repletos de nós mesmos, é porque abandonamos o silêncio. Quando, no entanto, repetimos as palavras que Deus nos disse na intimidade, as que Ele deixou dentro de nós, nosso silêncio permanece inalterado. Olha que interessante. Precisamos compreender a ligação que existe entre a solitude interna e o silêncio interno. São inseparáveis. Todos os mestres da vida interior referem-se a ambos concomitantemente. Por exemplo, Imitação de Cristo, que se mantém há 500 anos como a obra-prima inconteste da literatura devocional, tem uma seção intitulada Do Amor à Solidão, Solitude e ao Silêncio.
Dietrich Bonhoeffer faz de ambos um todo inseparável, em Vida em Comunhão, que é um outro livro do Bonhoeffer. Thomas Merton faz o mesmo Na Liberdade da Solidão. Eu mesmo lutei durante algum tempo, tentando decidir se dava a este capítulo o título Disciplina da Solitude ou Disciplina do Silêncio. Tal a estreiteza do vínculo que os une na literatura devocional de peso. Portanto, temos de necessariamente chegar à compreensão do poder transformador do silêncio e também experimentá-lo se quisermos conhecer a solitude. Sobre esse assunto, diz um antigo provérbio: todos os que abrem a boca fecham os olhos. O propósito do silêncio e da solitude é ter a capacidade de ver e ouvir. É o controle e não a ausência de ruído, a chave para o silêncio. Tiago não teve dificuldades para perceber que é perfeita a pessoa capaz de controlar a língua. Está lá em Tiago 3, do 1 ao 12. Na disciplina do silêncio e da solitude, aprendemos quando falar e quando nos abster de falar. Quem enxerga as disciplinas como leis sempre transformará o silêncio em algo absurdo. Não vou falar nada pelos próximos 40 dias. Essa é sempre uma tentação presente em qualquer disciplina verdadeira, caso queiramos viver em silêncio e solitude. Thomas A. Kempis escreve: mais folgarás de ter guardado silêncio do que de ter falado muito. O sensato pregador diz que há tempo de calar e tempo de falar. Isso está lá em Eclesiastes 3:7. A chave é o controle. A analogia das rédeas e do leme, utilizadas por Tiago, sugerem que a língua guia e também controla. A língua orienta o curso da vida de diversas maneiras. Se contarmos uma mentira, somos levados a contar mais mentiras para acobertar a primeira. Em seguida, somos obrigados a nos comportar de determinada maneira, a fim de dar credibilidade à mentira. Não é de admirar a declaração de Tiago: a língua é um fogo. Tiago 3:6. A pessoa disciplinada é aquela que consegue fazer o que precisa ser feito na hora em que precisa ser feito. A marca de um time de basquete que disputa campeonatos é conseguir marcar pontos quando eles são necessários. A maioria de nós consegue, uma vez ou outra, jogar a bola na cesta, mas não conseguimos fazer isso quando necessário. De igual modo, a pessoa que está submetida à disciplina do silêncio pode dizer o que precisa ser dito, quando é necessário. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Isso está lá em Provérbios 25, versículo 11. Se nos calamos no momento em que devemos falar, não estamos de acordo com a disciplina do silêncio. Se falamos na hora de ficar em silêncio, novamente erramos o alvo. Ou seja, podemos errar das duas formas, tanto em omissão, quanto falando quando não deveríamos falar. Tolos que oferecem sacrifício. E aqui, deixa eu só trazer um ponto antes, né, que ele tinha comentado. Essa questão da pessoa levantar a bola como se fosse ficar 40 dias sem falar nada, né? Lembra aquilo que a gente tinha comentado? As disciplinas espirituais, elas são importantes que sejam praticadas no espírito e não na lei. Porque quando a pessoa quando a pessoa de fato não compreende a disciplina espiritual, ela passa a tratar isso de uma forma muito legalista. Então, às vezes ela começa a querer controlar aspectos externos, quando toda a disciplina espiritual, ela tem um aspecto interno muito importante. Então, de fato, não é o fato de alguém passar 40 dias calado que isso fará da pessoa uma pessoa mais espiritual. Talvez, se ela compreender que ela precisa passar 40 dias em silêncio, isso, se for um propósito de Deus com ela, a gente não vai se intrometer. Mas o ponto não é necessário passar 40 dias em silêncio para que a pessoa viva essa disciplina espiritual. É importante a gente separar um pouco daquilo que é legalista, lembra que a letra mata,
daquilo que é espírito. E a gente precisa praticar a palavra de Deus no espírito. A chave é o controle, como diz Eclesiastes 3:7. Na verdade, ele conclui isso de Eclesiastes 3:7, mas isso não está em Eclesiastes 3:7. Todos que oferecem sacrifício. Lemos em Eclesiastes, abre aspas, quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício. Eclesiastes 5:1. O sacrifício de tolos é tratar uma questão religiosa da perspectiva humana. O pregador continua, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus, e você está na terra. Por isso, fale pouco. Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João até o cume da montanha e foi transfigurado diante deles, Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus. O texto grego diz, então, Pedro, tomando a palavra, se queres, levantarei aqui 3 tendas. Mateus 17, versículo 4. Isso é bastante elucidativo. Ninguém estava se dirigindo a Pedro. Ele agiu como um tolo, oferecendo sacrifícios. Olha que interessante, né? Nunca tinha reparado isso. Ninguém estava falando com Pedro. Eu estava ali só de espectador. Mas ele se meteu a falar quando não foi chamado na conversa. Era um papo entre Jesus, Moisés e Elias. Olha só que interessante. De fato, ele agiu como um tolo oferecendo sacrifícios. Bem elucidativo. O Diário de John Newman contém um relato comovente no que diz respeito ao controle da língua. As palavras são de um realismo intenso, e é melhor citá-las na íntegra. Abre aspas, compareci às reuniões com um estado mental reverente, e empenhei-me para ficar internamente familiarizado com a linguagem do verdadeiro pastor. Certo dia, estando sob exercício vigoroso do espírito, levantei-me e disse algumas palavras numa das reuniões, mas por não haver permanecido nos limites do espaço divinamente iluminado, falei mais do que de mim era requerido. Tendo logo tomado consciência de meu erro, fiquei mentalmente aflito durante semanas, sem nenhuma luz nem conforto, chegando a ponto de não conseguir ter satisfação em mais nada. Lembrava de Deus e ficava aflito, até que nas profundezas de meu infortúnio, ele teve piedade de mim e me enviou o Consolador. Senti então que obtivera o perdão para a minha afronta. Minha mente recuperou a tranquilidade e fiquei verdadeiramente agradecido a meu Redentor gracioso por suas misericórdias. Cerca de 6 semanas depois, sentindo a nascente do amor divino se abrir e uma inquietação para falar, proferi poucas palavras em outra reunião, nas quais encontrei paz. Humilhado e disciplinado, assim, sob a cruz, minha compreensão foi fortalecida para distinguir o espírito puro que se move no coração e que me ensinou a esperar em silêncio, às vezes durante semanas, até sentir a presteza que prepara a criatura para se posicionar como uma trombeta, por meio da qual o Senhor fala a seu rebanho. Ele cita aqui as palavras de John Newman, né, no diário dele. John Newman era um pregador, né? E esse esse trecho mostra um dilema que ele viveu ali pessoalmente quando ele sentiu que ele começou a ser usado por Deus para falar, mas ele acabou falando mais do que Deus falou para ele. E ele se viu ali em conflito, sabendo que tinha errado quando falou mais do que devia. Que descrição do processo de aprendizagem pelo qual passamos na disciplina do silêncio. A experiência foi de importância fundamental para ensinar o Uma a distinguir o espírito puro que se move no coração. Um dos motivos pelos quais dificilmente permanecemos em silêncio é que ele nos faz sentir desamparados. Estamos acostumados a confiar nas palavras como meio de administrar e controlar os outros. Se ficamos em silêncio, quem assumirá o controle? Na verdade, Deus assumirá o controle. Contudo, jamais permitiremos que ele assuma o comando enquanto não confiarmos nele. O silêncio está intimamente relacionado à confiança. A língua
é a arma de manipulação mais poderosa que possuímos. Todo esse fluxo frenético de palavras emana de nós, porque vivemos um processo contínuo de ajustar nossa imagem pública. Temos tanto medo daquilo que pensamos, que as outras pessoas pensam de nós, que nos vemos obrigados a falar para corrigir a concepção delas. Se fiz algo de errado, ou mesmo correto, mas que, na minha opinião, pode ser mal interpretado, e descubro que você sabe disso, serei tentado a ajudá-lo a compreender a minha atitude. Ou seja, a gente tenta entrar na cabeça das pessoas para corrigir alguma coisa que a gente acredita que elas tenham entendido de forma errada ou interpretado mal a nosso respeito. E essa tentação, nós vivemos isso de forma constante, porque temos sempre uma preocupação do que as pessoas estão pensando de nós. E olha só que interessante. O silêncio é uma das disciplinas mais profundas do espírito, simplesmente porque põe um freio em todas as nossas justificativas. Um dos frutos do espírito, colocando palavras no livro, um dos frutos do silêncio é a liberdade de permitir que Deus nos justifique. Não precisamos endireitar as pessoas. Conta-se que um monge medieval estava sendo injustamente acusado de transgressões. Certo dia, quando olhava pela janela, viu um cachorro mordendo e rasgando um tapete pequeno que fora pendurado para secar. Enquanto observava, o Senhor disse a ele: é isso que está acontecendo com a sua reputação. Se, porém, você confiar em mim, vou cuidar disso para você, da reputação e de tudo mais. Talvez o silêncio, mais do que qualquer outra coisa, nos leve a acreditar que Deus pode cuidar disso para nós, da reputação e de tudo mais. George Fox costumava mencionar o espírito de escravidão, bem como o fato de que o mundo jaz nesse espírito. Em seus escritos, ele equipara o espírito da escravidão ao espírito de subserviência a outros seres humanos, e insiste em tirar a pessoa de dentro do ser humano, afastá-la do espírito de escravidão à lei, por intermédio de outros seres humanos. E o silêncio é uma maneira de conduzir a libertação. Fala, Maria. Essa questão que ele cita sobre a gente não se justificar me lembra muito Jesus, quando ele é levado para a cruz. É natural do ser humano sempre se justificar. A gente eu mesma tenho comichão de alguém dizer que cabe acusar de uma coisa que eu não fiz, aí chega, sabe, a língua começa a ferver assim, para dizer, não, eu não fiz, não sei o que, tá, me dá. Mas o que chama muita atenção é que quando Jesus é questionado, ele não fala palavra alguma. Quando ele é julgado, né, por Pilatos, ele não fala nada. Quando ele é colocado na cruz, salve a você mesmo. Não foi você que salvou milhares, que ressuscitou milhares? Agora dessa cruz, você não é filho de Deus? Você não vivia dizendo que era filho de Deus? Você não ia derrubar o templo em 3 dias e arreguer? E Jesus permaneceu em silêncio, ouvindo toda a afronta, ouvindo todo o julgamento, permaneceu em silêncio. Então, essa questão do silêncio, calar as nossas justificativas, né, por um freio nas nossas justificativas, me chamou muita atenção e me lembrou. A gente está aqui para seguir o exemplo de Jesus. E Jesus seguiu isso à risca, porque ele era inocente, se fez pecado no nosso lugar, foi acusado, foi humilhado e permaneceu calado, como ovelha muda que vai ao matadouro. É difícil, mas a gente consegue. Eu estou buscando aqui, é Romanos 3:20. Olha só. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Deve ter outra tradução que tenha esse aspecto. Vocês já viram um versículo que fala que o justo não se justifica? Vocês já viram isso?
Isso é bem interessante. Se alguém puder, busca esse versículo para mim. Eu não sei se é exatamente esse versículo. O justo não se justifica. Alguém, se puder, procure isso aí para mim e joga aqui no chat. Ou me avisa quando tiver. Mas, se eu não me engano, a palavra fala a respeito desse princípio. E eu acho que é isso mesmo que está lá em Romanos 3:20. Se vocês conseguirem achar, me avisa aí. Beleza? Vou continuar aqui para a gente não perder o fio da meada. Então, vamos lá. Mas é isso mesmo. A gente tem que procurar deixar que o Senhor nos justifique. Em muitos momentos, é Ele que vai nos justificar. E o silêncio é uma maneira de conduzir à libertação. Continuando. A língua é um termômetro. Informa a nossa temperatura espiritual. E também é um termostato. Regula a nossa temperatura espiritual. Controlar a língua pode significar tudo. Já estamos libertos a ponto de conseguir domá-la? Bonhoeffer escreve: o silêncio real, a quietude real e segurar de fato a língua são coisas que surgem apenas como consequência sóbria da quietude espiritual. Relata-se que Domingo de Guzmán visitou Francisco de Assis e que no transcorrer de todo o encontro, nenhum dos dois falou uma palavra sequer. Somente depois de aprender a ficar verdadeiramente quietos é que seremos capazes de falar ao mundo o que é necessário no momento em que for preciso. Catherine de Donhert, não sei se é assim que pronuncia, escreve: tudo em mim está silencioso. Estou imersa no silêncio de Deus. É na solitude que passamos a experimentar o silêncio de Deus, para assim receber o silêncio interior que nosso coração deseja ardentemente. A noite escura da alma. Levar a sério a disciplina da solitude significa que em algum momento, durante a peregrinação, ou em vários deles, entraremos naquilo que João da Cruz descreve como a noite escura da alma. A noite escura para a qual ele nos chama não é algo ruim nem destrutivo. Pelo contrário, é uma experiência a ser bem recebida, como faz o enfermo em dar boas-vindas à cirurgia que lhe promete saúde e bem-estar. O propósito da escuridão não é punir nem afligir, e sim libertar. É um encontro divino, uma oportunidade privilegiada de aproximação do centro divino. João da Cruz chama isso de pura graça e acrescenta: ó noite que guiaste, ó noite amável, mais que a alvorada, ó noite que juntaste, ó noite que juntaste, amado com amada, amada neste amado transformada. Que elementos estão envolvidos na noite escura da alma? Podemos experimentar uma sensação de aridez, de solidão e até mesmo de perda. Qualquer dependência exagerada da vida emocional é extirpada. O conceito comum de que tais experiências devem ser evitadas e que devemos sempre viver em paz, conforto, alegria e celebração só revela o fato de que boa parte da experiência contemporânea é pieguice, mera superficialidade. A noite escura da alma é um meio de Deus nos levar à quietude, a fim de que possa trabalhar na transformação do nosso interior. Como a noite escura se expressa no cotidiano? Quando buscamos a solitude com seriedade, normalmente surge um sucesso inicial e, em seguida, uma queda inevitável. E com ela, um desejo de abandonar completamente a busca. Os sentimentos esvaem-se e fica a sensação de que não estamos entrando em contato com Deus. João da Cruz descreve o quadro desta maneira. A escuridão da alma mencionada aqui põe os apetites sensoriais, espirituais para dormir. Amarra a imaginação e a impede de realizar qualquer tarefa linguística adequadamente. Faz a memória cessar. Deixa o intelecto obscurecido, incapaz de entender qualquer coisa. E assim também a vontade torna-se árida e restrita. E todas as faculdades, ou seja, habilidades, tornam-se esvaziadas, inúteis. E sobre tudo isso, paira uma nuvem densa e deprimente, que aflige a alma
e a mantém afastada de Deus. Por 2 vezes, no poema Canções da Alma, João da Cruz usa a expressão estando minha casa sossegada. Nesse verso imagético, ele indica a importância de permitir que todos os sentidos, físicos, emocionais, psicológicos e até mesmo espirituais, sejam silenciados. É preciso que toda distração do corpo, da mente e do espírito seja suspensa, antes que possa acontecer na alma essa profunda ação divina. É como uma operação, na qual o anestésico precisa fazer efeito antes da realização da cirurgia. Surgem dentro de nós, então, o silêncio, a paz e a quietude. Nada consegue nos comover, nem nos deixar agitados durante esse período. Nem a leitura da Bíblia, nem os sermões, nem o debate intelectual. Quando Deus amorosamente nos atrai para a noite escura da alma, existe sempre a tentação de se desincumbir dela e de culpar tudo e todos pelo embotamento interno que experimentamos. O pregador é entediante. O cântico dos hinos é por demais acanhado. O culto de adoração é insípido, quer dizer, sem sabor. Talvez comecemos a ficar em volta procurando outra igreja ou uma experiência nova que nos dê arrepios espirituais. É um erro grave. Reconheça a noite escura por aquilo que ela é. Seja grato por Deus o afastar de todas as distrações, para que você consiga enxergar com clareza. Em vez de lutar e se esfolar, fique quieto e espere. Uma breve pausa aqui, antes de continuar com a ideia que ele coloca aqui. Ele vai continuar mais um pouquinho. Vocês estão entendendo o que seria esse período escuro da alma? No meu entendimento, existem fases da nossa vida espiritual em que nós podemos nos sentir mais fervorosos. E existem fases na nossa vida espiritual que às vezes a gente se sente um pouco embotado, como ele coloca. Às vezes poucas coisas conseguem mover o nosso interior. E quando ele está chamando atenção, ele está chamando a atenção que às vezes nós passamos por esse momento em que a pregação parece que já não nos toca mais, o hino parece que já não nos toca mais, e nós somos tentados a ficar buscando experiências, arrepios, às vezes até em outras igrejas, ou buscando arrepios em outras coisas, que não a igreja. E eu acho interessante que ele coloca que essa noite escura da alma, na minha interpretação, no meu entendimento, é quando nós estamos, de fato, espiritualmente distantes de Deus. Mas isso revela mais sobre o nosso estado do que sobre Deus. Tanto que ele faz uma comparação com o momento em que nós estamos enfermos, em que a nossa alma está enferma. E ele fala que isso é preciso que a nossa alma esteja enferma antes de uma cirurgia. A cirurgia só virá se nós estivermos enfermos. Ele usa essa comparação, está até aqui na parte que eu estou mostrando para vocês, como faz o enfermo em dar boas-vindas à cirurgia, que ele promete saúde e bem-estar. No momento que nós estamos nesse estado de espírito, em que poucas coisas nos afetam, nós já não nos sentimos mais motivados a orar, não nos sentimos mais motivados a meditar na palavra. No meu entendimento, isso seria essa noite escura da alma. É quando a nossa alma é pouco afetável. Até mesmo por disciplinas espirituais, como louvor, como pregação. E a nossa alma fica inquieta. Nesse momento, nós somos tentados a buscar arrepios, buscar experiências, quando de fato nós deveríamos nos aproximar de Deus. No momento que nós estamos enfermos, nós precisamos de médico, né? No momento que a nossa alma está enferma, é o momento que a gente precisa se aproximar de Deus. Ele até coloca aqui, é preciso que toda distração do corpo, da mente e do espírito seja suspensa antes que possa acontecer na alma essa profunda ação divina. É como uma operação. E ele usa essa analogia aqui novamente. É preciso que esse momento de anestesia, durante a anestesia, você perde os sentidos. Durante o processo de anestesia, você perde a capacidade de sentir dor, de sentir, às vezes, tato. Se você faz uma raquianestesia, por exemplo, você não sente as pernas. E você passa a não sentir mais, você não consegue nem levantar, você perde força e você também perde os sentidos. Ele está chamando atenção nessa
nessa fase que alguns podem passar, podem viver em algum período da vida, em que poucas coisas ou quase nada consegue afetar o nosso interior. Mas é importante que a gente passe por esse momento, se passarmos, que a gente busque a solução verdadeira. A solução verdadeira não vem por um arrepio, por uma experiência diferente. A solução verdadeira vem por se aproximar do Senhor. Ele até coloca que às vezes são poucas coisas que conseguem, nada consegue nos comover nem nos deixar agitados durante esse período. Nem a leitura da Bíblia, nem os sermões, nem o debate intelectual. Não sei se vocês já viveram algum período que se assemelha a essa descrição que ele está fazendo no livro. Eu, particularmente, já vivi esse período. E é importante a gente se aproximar de Deus nesse período. Buscar se aproximar de Deus, até o jejum pode facilitar. E é nesse momento que ele chama a atenção, que é o momento para nós vivermos a solitude. É o momento em que a gente busca se preencher do Senhor e recuperar algo do Senhor, ou viver algo diferente com o Senhor. E fazendo essa comparação, se você está dessa forma, talvez você esteja sob anestesia, talvez indo a caminho de uma cirurgia. Então não fuja da cirurgia. Deixa que o Senhor trabalhe na sua vida. Alguém mais queria comentar aqui? Acho que era o Flávio. Fala, Flávio. Opa, estão me ouvindo? Então, eu vejo essa situação muito... Assim, eu lembro de uma passagem que foi até pregada na igreja aqui, num culto jovem, sobre avivamento. E falando da passagem do rei Asa, que ele teve ele, depois que leu o livro da lei, ele começou a entender que o povo estava, digamos assim, morto espiritualmente, né? E aí ele começou a buscar o que era reto, né? Ao coração de Deus e tudo mais. E foi vendo mudança, foi havendo mudança real no povo. É certo que no final do reinado dele as coisas mudaram, mas tipo, tudo isso ocorreu mediante a ele ter buscado esse tratamento, como pode dizer, ter passado por esse momento de anestesia, depois passar pela cirurgia e se recuperar, mas como ser humano a gente vê que pela história dele, por toda a história do povo de Israel e pela nossa vida mesmo, a gente vê que há muitos momentos de altos e baixos espiritualmente, e nesses momentos a gente tem que estar disposto a deixar o médico dos médicos tratar-nos, sabe? Cuidar de nós. E isso até escrevi ali, não há avivamento se algo não estiver morto. Então, se algo está morto, é o momento certo para ver o avivamento, buscar ressuscitar ali dentro de nós a harmonia com Deus, a intimidade com Ele, e esses momentos a sós com Deus nos faz também ressuscitar, sabe? Então, vejo que boa parte do avivamento, da restauração da alma, vem desses momentos a sós com Cristo e deixar Ele falar conosco, em vez de ficar só falando, como diz da oração. Depois que a gente termina de falar, aí que a gente está orando, então, esse momento nos ressuscita. A gente ouve a voz de Deus e ele nos restaura. São momentos, assim, até um pouco particulares. Quem nunca passou por esses momentos, né, na sua vida, talvez tenha até um pouco de dificuldade de compreender. Ele está trazendo até, e depois ele vai explicar isso um pouco melhor, que logo ali embaixo, né, não me refiro ao embotamento para as coisas espirituais que surgem como consequência do pecado ou da desobediência, mas falo da pessoa que vigorosamente busca Deus e que não abriga no coração nenhum pecado conhecido. E a pessoa, ainda assim, ela se sente pouco afetada, né? Ela não consegue se sentir tocada pela palavra, pela pregação, pelo louvor. E alguma coisa está acontecendo ali na vida dela que ela às vezes até tem dificuldade de explicar. Fala, Larissa. Essa parte da noite escura da alma também me lembra bastante o livro de Salmos, porque no livro você vê vários salmos, né, em que os salmistas parecem desesperançosos, né, parecem de olhos fechados, e muitas vezes você vê até alguns salmos de Davi, ele falando que
se manteve ali na justiça do Senhor e na inocência, mas estava passando por alguma situação e a alma dele estava abatida, né? Não tinha só os fatores externos, mas a questão interna estava também, né, afetada. E em alguns outros salmos do povo de Israel a gente vê situações, né, em que eles estavam em pecado durante muito tempo e a nação precisava se arrepender e a nação estava morta, porque o Senhor enviava castigo por meio do domínio, né, da dominação de outras nações, e eles sofriam, né, com uma opressão do inimigo e estavam distantes de Deus, e eles estavam numa situação de completo extermínio mesmo da nação, tudo, né, assim, a natureza sofreu, os animais, o território deles, eles foram completamente dizimados, e distantes de Deus, mas mesmo ali eles mostram, né, eles, quando se encontram dispostos a voltar para o Senhor, né, a orar ao Senhor, a se arrepender. Então eles, eu achei até legal que tipo, no início você lê o Salmo e aí começa eles falando tudo de ruim, assim, a situação tá péssima e é um povo oprimido, um povo abatido, mas que ao final volta os seus olhos para o Senhor e volta os seus olhos para aquele que pode restaurar. O Salmo 25, que é um salmo de Davi, né? Logo o primeiro versículo, assim, fala muito comigo, ele fala assim, a ti, Senhor, levanto a minha alma. E se você ler o salmo todo, ele vai falar de uma situação de abatimento da alma dele, né? Ele vai falar que, até que no versículo 12, ele fala assim, não, versículo 12 não, versículo 13, ele vai falar assim, a sua alma pousada no bem, sua descendência herdará a terra. Não, no 15, desculpa. Ele fala assim, meus olhos estão continuamente no Senhor, porque Ele tirará os meus pés da rede. Mas se você vai ler todo o contexto do Salmo, ele vai falar de como a situação dele está, né? De quão ruim é o momento em que ele está vivendo, e até mesmo se sentindo longe de Deus. Mas ao final ele fala, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Então, são nesses momentos de solitude, como o Flávio falou, que a gente recebe, né, o vigor, né, que a gente recebe vida sobre o que estava morto. Isso é muito importante. É interessante como a gente consegue observar isso muito bem nos Salmos, como vocês destacaram, né? Talvez seja interessante que alguns de nós nunca pararam para experimentar esses momentos a sós com Deus, de um franco momento de você se deparar completamente com o Senhor. Você está ali de corpo e alma, diante da palavra, de corpo e alma, em oração. E aquele teu momento a sós com Deus, ele é muito profundo. Dali saem grandes transformações para a nossa vida. Olha só o que ele continua dizendo aqui. Não me refiro ao embotamento para as coisas espirituais, que surgem como consequência do pecado ou da desobediência, mas falo da pessoa que vigorosamente busca a Deus e que não abriga no coração nenhum pecado conhecido. Quem entre vocês teme ao Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Isaías 50, versículo 10. A questão apontada nessa passagem bíblica é a possibilidade clara de temer e obedecer a Deus, confiar e se apoiar no Senhor, e ainda assim ser como aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma. Estamos vivendo em obediência, mas adentramos a noite escura da alma. João da Cruz mostra que durante essa experiência existe uma proteção graciosa contra os vícios e um maravilhoso progresso nas coisas do reino de Deus. A pessoa, no momento dessa escuridão, verá com clareza quão pouco os apetites e faculdades se distraem com coisas inúteis e danosas, e quão protegida ela está da vanglória, do orgulho e da presunção, de uma alegria vazia e falsa, e de muitos outros males. Ao andar na escuridão, a alma progride rapidamente, porque é assim que adquire as virtudes. O que devemos fazer durante o período de escuridão interna? Em primeiro lugar,
não leve em consideração os conselhos de amigos bem-intencionados para sair dessa. Eles não entendem o que está acontecendo. Nossa época é tão ignorante a respeito dessas coisas que o aconselho a nem mesmo falar sobre o assunto. Eu o aconselho a nem mesmo falar sobre o assunto. Acima de tudo, não tente explicar nem justificar por que você anda meio fora do ar. É Deus quem justifica você. Deposite seu caso nas mãos dele. Se você de fato puder afastar-se e ficar em um lugar deserto, por uns tempos, faça isso. Caso contrário, ocupe-se das tarefas diárias. Quer no deserto, quer em casa, mantenha o coração em silêncio interior, profundo e disposto a ouvir, permanecendo lá até que a tarefa da solitude seja concluída. Agora está um pouquinho embaçado, mas vou conseguir ler. Talvez João da Cruz esteja nos conduzindo às águas mais profundas do que desejaríamos mergulhar. Ele certamente está falando de um domínio que a maioria de nós vê como um reflexo obscuro, como em espelho. Não precisamos, todavia, censurar-nos pela timidez em escalar os picos nevados da alma. É melhor agir com cautela nessa primeira experiência. Talvez ele tenha despertado em nós o impulso em direção a experiências mais elevadas e profundas. Não importa quão leve tenha sido a cutucada. É como abrir a porta de nossa vida para essa realidade, sempre muito vagarosamente. É tudo o que Deus pede e é tudo que precisa. Tudo de que precisa. Para concluir a jornada dentro da noite escura da alma, é oportuno refletir sobre as palavras poderosas desse mentor espiritual. Então, alma espiritual, quando virdes os apetites obscurecidos, tuas inclinações ressequidas e restringidas, tuas faculdades, lembro sempre, habilidades, incapacitadas para qualquer exercício interior, não se aflige. Pense nisso como graça, já que Deus está te libertando de ti mesma e te tirando de ti teus afazeres. Passos para a solitude. Essa questão, então, do aspecto da solitude da alma, da noite, né? Noite escura da alma, é bem interessante, a gente precisa se atentar. Se alguém está vivendo esse momento, ou se vai viver esse momento em alguma fase da vida, separe um momento para você ter a sua comunhão com Deus, para ouvir o Senhor e para viver na graça do Senhor. Logo, logo o Senhor vai trabalhar em você aquilo que é necessário. Passos para a solitude. As disciplinas espirituais são coisas que fazemos. Jamais devemos perder de vista este fato. Uma coisa é falar com devoção a respeito da solitude do coração. Mas se isso, de alguma maneira, não abrir caminho para a nossa experiência, então deixamos escapar o sentido das disciplinas. Estamos lidando com ações, não com meros estados da mente. Não basta dizer, bem, eu praticamente já possuo a solitude e o silêncio do mundo interior. Não há mais nada que eu precise fazer. Todos os que adentraram os silêncios vivificadores fizeram determinadas coisas e organizaram a vida de um modo peculiar, de forma que recebam a paz que excede todo entendimento. Se quisermos ser bem-sucedidos, precisamos ir além da teoria e chegar às situações reais da vida. Quais são alguns passos para a solitude? A primeira coisa que podemos fazer é aproveitar as pequenas solitudes que preenchem nosso dia. Considere a solitude dos primeiros momentos da manhã, na cama, antes de a família acordar. Pense na solitude que advém de uma xícara de café. Pela manhã, antes de mais um dia de trabalho. Existe a solitude do congestionamento, em primeira marcha, durante o horário de pico nas vias expressas. Quem já passou por isso? Com certeza. Bastante gente. Olha aí. Mas isso é bem interessante, né? Eu que dirijo todo dia, já passei por isso algumas vezes. Podem existir pequenos momentos de pausa e de descanso quando viramos a esquina e deparamos com uma flor ou com uma árvore. Em vez de uma oração em voz alta, antes da refeição,
Considere a ideia de convidar todos a uns poucos momentos de silêncio coletivo. Certa vez, dirigindo um carro lotado de crianças e adultos tagarelando, falei enfaticamente: vamos fazer uma brincadeira e ver se todo mundo consegue ficar absolutamente calado até chegarmos ao aeroporto, em torno de 5 minutos. Foi uma bênção, pois funcionou. Encontre alegria e significado renovados na caminhada entre o metrô e o ônibus, e a sua casa ou apartamento. Metrô ou ônibus e a sua casa ou apartamento. Sem ser notado, saia só para apreciar a noite. Opa, desculpa, eu catei o livro aqui para ler e não abri aqui para vocês. Voltando aqui. Sem ser notado, saia só para apreciar a noite silenciosa, antes de ir para a cama. É comum perdermos esses bocados de tempo. Que pena! Eles podem e devem ser resgatados. São momentos para a quietude interior, para a reorientação da vida, como a agulha de uma bússola. São pequenos momentos que nos ajudam a estar genuinamente presentes no lugar em que nos encontramos. O que mais se pode fazer? Podemos encontrar ou preparar um lugar silencioso, projetado para o silêncio e a solitude. Casas são construídas o tempo todo. Por que não insistir em que um pequeno santuário interno seja adicionado à planta, um lugar onde qualquer membro da família possa ficar sozinho em silêncio? O que impede? O dinheiro? Construímos salas para recreação e salas de estar elaboradas e achamos que elas valem o preço que pagamos. Os que já possuem casa podem pensar em separar uma pequena área da garagem ou construir uma edícula no quintal. Quem mora em apartamento pode apelar para a criatividade e descobrir outras maneiras de abrir espaço para a solitude. Sei de uma família que possuía uma cadeira especial. Sempre que alguém se senta nela, é como se dissesse: por favor, não me incomode, quero ficar sozinho. Encontremos lugares fora de casa, um cantinho no parque, o santuário de uma igreja, até mesmo pequenos depósitos por aí. O núcleo de retiros próximo de nós construiu um adorável cubículo para uma pessoa, destinado à meditação e à solitude individual. É chamado lugar silencioso. As igrejas investem milhões de dólares em construções. Que tal construir um lugar onde o indivíduo possa ficar sozinho diversos dias? Catherine Heck, do Hurt, foi a pioneira, não sei se é assim que pronuncia, foi a pioneira no desenvolvimento... Opa. Deixa eu voltar aqui. No desenvolvimento... Cadê? De poustinas, palavra russa, poustinas, palavra russa que significa deserto, na América do Norte. São lugares projetados especificamente para a solitude e o silêncio. No capítulo sobre estudo, tratei da importância de observarmos a nós mesmos para ver com que frequência nossas palavras são uma tentativa frenética de explicar e justificar nossas ações. Tendo enxergado isso em nós mesmos, experimentemos agir sem dar qualquer explicação. Observemos a sensação de medo de que as pessoas interpretem mal os motivos que nos levam a fazer o que fizemos. Tentemos permitir que Deus nos justifique. Vamos nos disciplinar para que sejam poucas e plenas as palavras que digamos. Sejamos conhecidos como pessoas que têm algo a dizer quando abrem a boca. Optemos por uma fala direta. Fazer aquilo que dizemos que será feito. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ele lembra de Eclesiastes 5:5. Quando a língua está submetida à nossa autoridade, as palavras de Bonhoeffer passam a fazer sentido para nós. Muito do que é desnecessário permanece sem ser dito, mas a coisa essencial, útil, pode ser dita em poucas palavras. Aqui embaixo, na página, ele faz um destaque para aquele trecho. São lugares projetados especificamente para a solitude e silêncio. Ele destaca a história da criação desses núcleos, é descrita no livro Poustinia, Christian Spirituality of the East for Western Men, Notre Dame Ave Maria Press, Deserto Vivo, Poustinias, de São Paulo e Loyola. Dê ainda outro passo. Tente viver um dia inteiro sem dizer palavra alguma, mas não faça disso uma lei, pois trata-se de um experimento. Atente para seu sentimento de desamparo.
Observe como é excessiva sua dependência das palavras para a comunicação. Tente encontrar formas novas de se relacionar com as pessoas que não dependam de palavras. Desfrute, saboreie o dia. Aprenda com ele. Retire-se 4 vezes por ano, durante 3 ou 4 horas, com o propósito de reorientar seus objetivos na vida. Isso pode ser feito com facilidade numa única noite. Fique até mais tarde no escritório. Faça-o em casa ou descubra um cantinho silencioso numa biblioteca pública. Reavalie os propósitos que você tem na vida. O que deseja alcançar daqui a 1 ano? E daqui a 10 anos? Temos a tendência de superestimar o que se pode realizar em 1 ano e de subestimar o que se pode realizar em 10 anos. Estabeleça objetivos realistas, mas permaneça disposto a sonhar, a avançar. Este livro permaneceu como um sonho em minha mente por vários anos, antes de se tornar realidade. Na quietude dessas poucas horas, ouça o estrondoso silêncio de Deus. Registre num diário o que lhe vier à mente. A reorientação e o estabelecimento de objetivos não são necessariamente algo frio e calculado, como alguns supõem. Os objetivos são descobertos, não criados. Deus deleita-se em nos mostrar novas e encorajadoras alternativas para o futuro. À medida que você penetra o silêncio, com vontade para ouvir, talvez venha à tona a disposição de aprender a tecer ou a trabalhar com cerâmica. Isso lhe parece um objetivo secular demais? Pouco espiritual? Deus está interessado nesses assuntos também. E você, também está? Talvez queira aprender e experimentar mais a respeito dos dons espirituais de milagres, de cura e de línguas. Ou queira fazer como um de meus amigos, empregar longas horas no exercício do dom do socorro, aprendendo a ser servo. Talvez no próximo ano você queira ler todas as obras de C.S. Lewis ou de Dom Elton Trueblood. Talvez daqui a 5 anos deseje estar qualificado para trabalhar com crianças deficientes. Não seria a escolha desses objetivos equivalente a um jogo de manipulação, como se faz em vendas? É claro que não. Trata-se apenas de estabelecer uma direção para a vida. Você está indo para algum lugar, então é melhor ter uma direção estabelecida na comunhão com o centro divino. No capítulo sobre a disciplina do estudo, exploramos a ideia de retiros de 2 ou 3 dias para estudar a Bíblia. Tais experiências são intensificadas quando combinadas com a imersão no silêncio de Deus. A exemplo de Jesus, precisamos afastar-nos das pessoas para estarmos verdadeiramente presentes quando estivermos ao lado delas. Faça um retiro 1 vez por ano, sem nenhum outro objetivo em mente, que não o da solitude. O fruto da solitude é a ampliação da sensibilidade e a compaixão pelas pessoas. Surge uma liberdade renovada para estar ao lado delas. Há uma atenção renovada para as necessidades delas. Uma receptividade nova às suas feridas. Thomas Merton observa: é na solitude profunda que encontro a bondade com a qual consigo amar verdadeiramente meus irmãos. Quanto mais solitário fico, mais afeto sinto por eles. A solitude e o silêncio ensinam-me a amar meus irmãos pelo que eles são, não por aquilo que dizem. Você não sente um puxão no braço, um desejo ardente de mergulhar no silêncio e na solitude de Deus? Não anseia por algo mais? Cada respiro não lhe pede uma exposição mais profunda e completa à divina presença? É a disciplina da solitude que lhe abrirá a porta. Você é bem-vindo para entrar e ouvir a fala de Deus em seu silêncio magnífico, terrível, gentil, amoroso e inteiramente envolvente. É isso aí, galera. O que mais chamou a atenção de vocês aí nessa leitura? Para a gente finalizar aqui e fazer o nosso fechamento. Ô Maria, você me desculpa, eu não ouvi você levantando a mão. Eu passei embora, nem vi que era você levantar a mão. Mas comenta aí, Maria. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ele fala sobre a questão de você criar ambientes para que você tenha esse tempo a sós com Deus. Eu não sei se vocês leram, ou leram, não, assistiram. Se não assistiram, super recomendo, mas acho que todo mundo já assistiu, que é o Quarto de Guerra. Que é um filme que mostra bem isso, né? Que ela tem aquela senhora é tão fofa.
que ela tem ali o lugar onde ela fica para orar. Por exemplo, eu mesmo de manhã, eu tranco a porta, eu estava até cogitando a ideia de botar um anúnciozinho na porta. Me chamou, viu que eu não respondi? Eu não vou responder. Aí se me chamar demais, eu falo, tô orando, eu tô ocupada. Mas eu fico só eu e Deus quietinha. E uma coisa que, assim, eu estudava perto de casa, tipo, de onde eu morava para a faculdade era mais ou menos 1 quilômetro e aproximadamente 1,5 quilômetros, mais ou menos. E aí eu sempre ia andando, e como pela orla, é bem iluminado e tem gente andando literalmente a noite inteira, eu ia andando e voltava andando. Mesmo que eu saia de lá 9h30 da noite, é super tranquilo para voltar andando. Por incrível que pareça, é tranquilo. Aí eu estava sentindo falta de caminhar, a questão de caminhar, obviamente, eu estava muito sedentária, de subir a escada, estava morrendo, mas eu estava sentindo muita falta dessas caminhadas noturnas, porque era eu, Deus e o barulho do mar. E tinha as pessoas também caminhando, mas eu não estava conversando com elas, então pouco importava. E agora eu retornei. E isso, para mim, funciona super, é muito bom para minha saúde física e mental. Porque é só eu e Deus e o barulho do mar, às vezes eu boto uma musiquinha, sabe? É tão bom, tão bom, tão bom tirar um tempo assim só para você e Deus. Obviamente, é muito bom a gente tirar um tempo só para a gente e Deus, lendo a palavra, orando, fazendo o devocional. Mas como ele fala, existem outras formas de você também fazer isso. Ele falou sobre a questão de fazer cerâmica, a questão de bordar. Comigo, eu faço a caminhada. Então, a gente sempre pode encontrar uma forma para isso, uma forma para exercer a solitude e se aproximar mais do Criador. Eu acho que quando ele colocou a questão da cerâmica, ele colocou o seguinte: nesses momentos de solitude, muitas vezes é quando nós refletimos a respeito da nossa vida, daquilo que nós estamos fazendo. É um momento também de comunhão com Deus, como um momento de oração. Mas a gente tanto ora quanto reflete a respeito da nossa vida. E o que ele colocou foi que nesses momentos de solitude é quando vêm algumas ideias. Podem vir algumas ideias nesse momento. É o momento que você tira e pede: Senhor, fala comigo. Nesse momento aqui mais quieto, você quer prestar atenção naquilo que Deus tem para falar contigo. E a sua cabeça às vezes viaja um pouco. Mas você vai procurando ouvir Deus, procurando ouvir o que vem do Senhor, né? E ele falou que nesse momento você pode, inclusive, ter algum direcionamento, alguma sugestão da parte de Deus, de você, por exemplo, trabalhar com cerâmica. Foi nesse contexto que ele falou da cerâmica, mostrando que alguns insights, né, alguns propósitos divinos, podem também ser mostrados em alguns momentos de silêncio, em que você para ouvir o Senhor. É claro que nesse momento também você pode ouvir muito da sua consciência, você pode ouvir também outros lados, outras facetas que não a voz de Deus. Mas é importante que nós aprendamos a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, como a gente já aprende, como a gente aprende pelas Escrituras, ela vem da palavra. Porém, nesse momento que você para, lembra aquela disciplina da meditação? Quando você para meditar, existe um momento de meditação em que você para ler. E ali você reflete. E existe um momento que você vai digerir aquilo que você meditou anteriormente. Talvez seja nesse momento, viu, Maria, que você está caminhando na praia, você está meditando em alguma palavra que veio ao teu coração. Mas ele sugere, inclusive, que esse momento de solitude individual, ele seja um momento, como ele coloca aqui, está até na tela aí, seja um momento destinado à meditação e à solitude. Seria um momento em que você refletiria um pouco sobre a sua vida, o que você está fazendo, aonde você quer chegar, talvez até pensando em projetos futuros. Seria um momento de também refletir nisso. Mas é diferente de você só parar para pensar em projetos futuros. Não é isso que se restringe à solitude. É o momento que você busca encontrar o seu lugar em Deus. Aí você vai poder orar, você vai poder meditar, refletir sobre a sua vida. É um momento bem individual, em que ali você pode, talvez, ter alguma direção de Deus, até sobre a sua vida secular. Talvez que profissão seguir, talvez para onde você vai fazer, projetos de vida pessoal. Daqui a um ano eu
eu quero ter isso e isso na minha vida, eu quero, por exemplo, como ele colocou, eu quero, no próximo ano, eu quero ler todos os livros de C.S. Lewis. É um projeto individual que pode vir a partir do momento de solitude, que você para pensar, que você reflete sobre isso, o quanto que isso vai ser importante para você. Enfim, aquele momento de comunhão. Resolver os BOs, talvez, quem sabe. Ele sugere dessa forma. É um entendimento desse autor a respeito desse momento de estar a sós. E você vê que ele não embasa isso apenas na sua experiência pessoal. Ele também traz um pouco da experiência pessoal dele. Ele traz essa experiência também de alguns autores. A gente viu o Bonhoeffer, que ele citou. A gente viu também o João da Cruz, né, tratando sobre o momento de escurecimento da alma, né, o momento da noite escura da alma. A gente viu ele citando também Domingo de Guzmán. Existem alguns autores na literatura cristã, já de muitos séculos, que eles tratam sobre esses momentos em que a gente está e se coloca a sós para ouvir o Senhor. E para ouvir Deus naquilo que ele quer falar. Ele cita o Diário de John Newman e alguns outros escritos, né, muitos versículos bíblicos, tratando principalmente sobre o controle da nossa língua. O quanto é importante nós controlarmos aquilo que nós falamos e termos momentos de silêncio a sós com Deus. Que a gente poda um pouco daquilo que a gente vai falar, inclusive para que, lembra aquilo que a gente comentou no início, eu compartilhei com vocês o entendimento daquele versículo, agora, daquele trecho, agora não sei se eu vou conseguir achar mais o trecho. Aqui, ó, precisamos buscar diligentemente a quietude recriadora da solitude, se quisermos que a nossa presença na comunidade seja significativa. Aquilo que eu comentei com vocês um pouco antes, quando a gente leu esse trecho, sobre a importância de nós termos esses momentos de reflexão, esses momentos individuais, a sós com Deus, a sós conosco mesmo. E nesse momento Deus precisa estar sempre na nossa vida. Lembrando que não tem como nós tirarmos Deus da nossa vida. Se nós fizermos isso, nós não estamos compreendendo o que é viver a vida cristã. Deus está todo momento na nossa vida. Mas até para a nossa vida secular. Quando eu falo assim, nossa vida secular, entenda, nossa vida sempre é consagrada, como a gente aprendeu outro dia. Mas quando fala sobre os aspectos da nossa vida no trabalho, da nossa vida no estudo, da nossa vida na faculdade, tudo isso é consagrado a Deus. Mas eu falo, inclusive, em relação a essas questões. Nossa vida pessoal, nossa vida sentimental, nossa vida profissional. Precisamos ter momentos em que a gente para buscar entender o que Deus quer da nossa vida. Para buscarmos entender se nós estamos seguindo o caminho que, de fato, Deus tem para a gente. São momentos em que a gente vai ficar um pouco a sós. E é importante que nós tenhamos esses momentos para que, quando estivermos com outras pessoas, a nossa presença seja mais marcada. É o que ele sugere nesse capítulo. Se eu pudesse resumir, eu resumiria dessa forma. Alguém tinha levantado a mão? Ninguém? Você disse que é sobre a parte de ler todos os livros de C.S. Fala só um Lewis. pouquinho mais alto, Flávio. Tá distante do microfone. Falando sobre os livros de C.S. Lewis, hoje chegou um livro único das Crônicas de Nárnia inteiro. Eu achei interessante, estava assistindo até um documentário, inclusive com a Rai também, a Rayane, né? Não a Raíza, sobre essa parte lúdica, né, das histórias do C.S. Lewis, tem do Tolkien também, que aparentemente para muita gente são livros assim fantasiosos e tal, mas a base cristã empregada nesses livros é bem interessante. E como eles, assim, até para pessoas que não, principalmente para pessoas que não estão achegadas a entender da nossa fé, esses livros ajudam a pessoa ter uma visão de fé. Por exemplo, é um ateu ou é alguém que não segue uma religião cristã, isso eu achei bem interessante. E esse documentário me ajudou assim, a abrir uma visão para esses tipos de livros. E fora os outros do C.S. Lewis que eu tenho lá, do cristianismo puro e simples e por aí vai. É bom que a gente pegue essas literaturas e consiga fazer. O importante aqui é a gente ter esses momentos. Está aí um projeto interessante que o Flávio está colocando aí
para poder seguir. E nesses momentos de solitude é quando nós vamos ter essa oportunidade de projetar, essa oportunidade de rever para onde estamos caminhando, para onde a nossa vida está seguindo, e falar com Deus, até expressar para Deus nossas angústias, sentimentos, preocupações. São momentos em que a gente pode receber de Deus alguns objetivos interessantes. Vocês vejam, o próprio projeto Leitura e Graça, do Clube Leitura e Graça, surgiu, esse desejo de montar um clube Leitura e Graça, ele surgiu em um momento em que eu estava pensando o que eu quero fazer no meu próximo ano, assim que eu formar na faculdade. Uma das coisas que eu queria fazer era isso. Surgiu num momento de solitude. Eu nem sabia que era esse nome que poderia chamar esse momento, mas surgiu no momento de solitude. E outras coisas surgem no momento de solitude, no momento que a gente está sozinho, pensando a respeito daquilo que a gente vai fazer no futuro, orando a Deus, pedindo a Ele que nos mostre aquilo que nós precisamos fazer. Esses são momentos em que a gente precisa viver, de tempos em tempos. Ele sugere que nós vivamos isso 3, 4 vezes ao ano. Enfim, sugerir o número de vezes exato, talvez não seja necessário um número de vezes exato. Mas quando você sente que precisa parar em alguns momentos para ouvir Deus, para estar em silêncio com o Senhor, são interessantes. Talvez no momento de descanso, também seja um momento de solitude. São sugestões que o autor traz para que a gente possa viver. E como até é o tópico, né? Agora nós estamos falando não mais das disciplinas espirituais, mas estamos falando das disciplinas exteriores. Estamos na parte 2 do livro. E é quando ele trouxe a simplicidade na semana passada, lembrando que a simplicidade ela tem a ver com o nosso interior. Então a simplicidade do interior ela se manifesta no exterior. E também a solitude, nos nossos momentos de não solitários, mas de solitude, nós estaremos mais centrados em Deus. É o momento que nós buscamos estar com Deus, mas de forma mais centrada. E centrados em Deus, nós teremos inclusive projeções para o futuro. E aí, como ele sugere, quando nós voltarmos à nossa comunidade, quando nós voltarmos ao nosso trabalho, à nossa família, quando nós voltarmos à nossa profissão, à nossa faculdade, à nossa escola, nós estaremos diferentes. É aquele momento de reflexão. Talvez você já tenha passado, eu já passei por alguns momentos assim na minha vida. Momento de retiro, em que ali eu paro, reflito a respeito do que eu quero da minha vida, do que eu estou fazendo, coisas certas, coisas erradas, projetos que eu não concluí, projetos que eu comecei e parei, projetos que eu nunca tentei, questões assim internas, como a Maria até sugeriu, momentos de BO. Quero resolver BOs da minha vida interna, talvez até da minha vida externa. São momentos de solitude, que a gente precisa se separar para Deus, para conseguirmos ouvi-lo. E sempre é importante ter a palavra contigo. Alterne esses momentos de meditação, de reflexão com a palavra. Deus sempre vai falar conosco. Isso é muito importante. Pessoal, avançando já no horário, alguém mais quer comentar algo a esse respeito? É um capítulo que trouxe muita reflexão. Talvez tenha trazido para você uma reflexão muito interior, muito, muito profunda. E possivelmente você já tenha experimentado esse momento de solitude, mas talvez não tenha, assim como eu, não tivesse dado esse nome de solitude. Mas é muito interessante que nós vivamos esses momentos e que isso nos ajude na nossa vida. O André está falando aí muito forte esse capítulo, logo depois de ler, já começamos a dar novos significados a momentos mínimos do dia. É verdade, como por exemplo, entre a escola, entre a faculdade e a nossa casa, são momentos ali que nós estamos a sós. São momentos em que podemos refletir a respeito da nossa vida, podemos meditar em alguma palavra que estudamos. Precisamos aproveitar pequenos momentos de solitude, como o autor sugere. Achei muito rico Flávio disse, achei muito rico em pensamentos internos e lembranças de testemunho, vivências com Deus. Isso é verdade. Então são momentos importantes que nós precisamos viver na nossa vida. E a gente tem a tendência, e vou até destacar isso aqui, nós temos a tendência de pegarmos os momentos em que estamos sozinhos e nós buscarmos alguma distração, algum entretenimento. Seja, por exemplo, eu particularmente tenho muito esse costume. Vou fazer alguma coisa, vou fazer um café da manhã, eu coloco o jornal para ouvir, eu coloco uma pregação para ouvir, mas eu quero preencher a lacuna no momento de silêncio.
E talvez a gente não esteja valorizando o momento de silêncio. Por exemplo, tem gente que entre a escola, entre a faculdade, o trabalho, casa e etc., nesses momentos principalmente de deslocamento, a pessoa pega e fica na rede social. Ou momento de espera, a pessoa pega e se distrai na rede social. Não é que não é um entendimento aqui sobre demonizar a rede social. Mas veja como existem momentos em que a gente poderia parar para refletir, parar para pensar, mas nós preenchemos com entretenimento, nós preenchemos com distrações. É quase como se nós não suportássemos o silêncio. Verdade, André. Ficamos até inquietos. Se alguém não nos der o nosso telefone para mexermos na rede social, nos sentimos até inquietos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou me encontrar comigo mesmo. Eu vou me encontrar com o Senhor aqui nesse momento de silêncio. Eu vou aprender a ouvir Deus. Vou pensar no Senhor, vou meditar a respeito da minha vida, refletir a respeito da minha vida. São momentos importantes. Até para que nós não fiquemos atropelando as nossas atitudes. Nesses momentos de solitude, nós podemos rever alguma atitude que nós acabamos de ter. Nesses momentos de solitude, nós podemos reavaliar algumas atitudes que estamos tendo. Nesses momentos de solitude, nós podemos ver assim, eu estou cumprindo o objetivo que o Senhor falou comigo a respeito de vida com Deus, a respeito de evangelismo, a respeito de alguma disciplina espiritual como essa. Nesses momentos de solitude, a gente para refletir a respeito de santidade, estou vivendo em santidade, a respeito de comunhão com Deus, eu estou vivendo a minha disciplina espiritual, estou conseguindo passar a mensagem do Senhor. São momentos em que você vai ter ali a sós. Mas se nós sempre preenchermos os nossos momentos de silêncio e de talvez solidão, nos nossos momentos mais solitários, sempre preenchemos com algum entretenimento, nós estamos perdendo grandes oportunidades de ouvir o Senhor, de refletir sobre a nossa vida e de mudar a nossa vida. E talvez isso seja uma grande artimanha do inferno na nossa geração. Sempre preencher os momentos de silêncio para que nós não ouçamos mais o Senhor. Nós sempre vamos ouvir alguma coisa que alguém está dizendo, algum entretenimento, e não paramos para ouvir Deus. Isso é importante que nós mudemos na nossa vida. Pessoal, vamos aprender a suportar o silêncio? Vamos aprender a ouvir o Senhor nos momentos, talvez desligar um pouco o telefone, tirar um pouco a distração, se aproximar de Deus e aprender a ouvi-lo. Isso será muito importante para toda a nossa vida. Vamos orar? Agradecer a Deus aí por mais uma leitura. Capítulo profundo, capítulo muito enriquecedor. Acredito que ninguém tenha saído aqui dessa leitura sem ter refletido sobre momentos em que pode aproveitar para viver essa solitude, esse silêncio com Deus. Não uma solitude, não solidão. Você não terá mais momentos de solidão. Você terá momentos de solitude, de entendimento. Talvez nesses momentos de solitude você queira cantar. Talvez nesses momentos de solitude você queira orar. Talvez nesses momentos de solitude você vá apenas refletir. Mas é importante você ter esses momentos com o Senhor ao longo do seu dia. Pequenos momentos ou grandes momentos. O Senhor vai falar contigo e o Senhor vai transformar a sua vida dia após dia. Essa também é uma disciplina que o autor aqui nos apresenta, também essa disciplina espiritual. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade. Hoje, Pai, quão profundo foi esse assunto. Pai, talvez alguns de nós já tivéssemos até vivido algo parecido com a solitude que o autor aqui nos traz, mas talvez nós tivéssemos entendido o quão importante é termos momentos assim na nossa vida. Talvez momentos de retiro, talvez pequenos momentos no nosso dia a dia, em que paramos para te ouvir, paramos para refletir, paramos até mesmo para pensar em alguma situação, e ali nós oramos e apresentamos ao Senhor aquele dilema, aquele conflito, algo em que o Senhor precisa tocar o nosso coração, precisa mudar na nossa vida, algo que nós precisamos mudar a prática na nossa vida. Senhor, precisamos aprender a viver esses momentos de solitude contigo. Pai, nós te agradecemos. Que sejamos, meu Deus, cada uma dessas palavras que aqui foram faladas, cada um dos ensinamentos que aqui foi trazido, que sejam, de fato, preenchidos em nosso coração. Que não estejamos mais, Senhor, solitários. Que a solidão não nos assombre mais, mas que possamos viver momentos, quando separados das outras pessoas, assim como Jesus, que sejam momentos enriquecedores para falarmos contigo, para vivermos com o Senhor. E aí, nos voltaremos à sociedade, voltaremos à nossa família, voltaremos à nossa faculdade, voltaremos ao nosso trabalho, mas lá, já para praticar aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, aquilo que o Senhor nos chamou a atenção.
quando tivermos nosso momento de meditação, ali o Senhor se fará presente. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos e que cada uma dessas palavras fique em nosso coração e seja praticada no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor. Que Deus abençoe a cada um aqui que ouviu, cada um que vai ouvir essa mensagem, essa leitura aqui posteriormente, e que Deus, vivamos, meu Deus, momentos preciosos contigo no nosso dia a dia, e que a tua transformação seja perene em nossa vida, que possamos renovar o nosso entendimento segundo a tua palavra, como diz Romanos 12, que, Pai, vivamos a sua plena vontade, a vontade que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Novamente, é um prazer aqui. Foi uma terça-feira muito proveitosa. Foi uma terça-feira muito profunda. Talvez um ar aqui seja de uma grande reflexão, mas de um grande aprendizado. Então, você que está nos acompanhando depois pelo YouTube, você que está perdendo o Clube Leitura e Graça, você não sabe o que você está perdendo. Hoje você teve uma pequena palhinha. A cada semana vivemos uma experiência diferente. Porque ao abrirmos um livro, principalmente um livro cristão como esse, o Senhor fala muito ao nosso coração. Nosso entendimento é aberto. Os autores, eles trazem vários textos aqui, fazem vários links. Talvez nós não tenhamos a compreensão completa desses assuntos. Mas hoje nós temos essa oportunidade. Então não perca essa oportunidade, esteja conosco. Toda terça-feira à noite, 9 horas da noite, temos aqui o Clube Leitura e Graça. E assim crescemos, assim como o autor sugere, crescendo. Esse é o caminho do crescimento espiritual. Com vários livros, vários autores, nós temos aprendido muita coisa que Deus tem ensinado a vários irmãos nossos como esse. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima terça-feira à noite. Se Deus quiser, estaremos lá. Do originário do latim, solitude pode ser descrita como a glória em estar sozinho. Então fique com essa mensagem. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.